Eita, a terceira série do primário me entreguei, né? Entreguei na idade agora. Não esqueça... Olá, pessoal. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito especial para mim, que foi o encontro com a obra de Chico Xavier. Gostaria que vocês comentassem se vocês conhecem a obra do Chico. Eu também vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo em que eu falo de Esther Hicks e Chico Xavier. Mostrar para vocês como impactou a minha vida e como isso pode mudar a visão de mundo de vocês. Então, eu sou Tatiane Machado e o meu encontro com o Chico se deu por uma situação bem difícil que eu passei lá em 2018. Em 2018, meu marido teve um ataque isquêmico, que até hoje os médicos não sabem o que é, o que foi que aconteceu, qual a causa. E ele passou por uma experiência bem difícil, que achávamos até que ele não ia sobreviver, mas não foi dessa vez, viu, gente? Mas ele foi para a cadeira de rodas, ele passou 6 meses na cadeira de rodas, passou por muleta, processo de fisioterapia, mas o que mais me impactou foi esse fato dos médicos não descobrirem a causa desse ataque que ele teve. E aí o que acontece? Naquela situação em que os médicos não descobriram, a gente foi para vários templos, várias religiões, a religião católica, várias igrejas evangélicas, terreiro de candomblé, centro espírita, para tudo quanto é lugar, porque a gente não descobria o que é que ele tinha. Eu confesso para vocês que quando eu conheci o Chico, era muito cética, né? Ainda sou muito cética, porque como cientista, né, eu sou socióloga, eu tenho 2 pós-graduação, eu fiz mestrado agora, eu estou terminando um doutorado. Então, como cientista, a gente sempre tem que passar pela experiência, né, para entender. Então, o que é que acontece? Eu fui pesquisar, quando me apresentaram a obra do Chico, eu comecei a ler, eu fui pesquisar quem era Chico Xavier, apesar da gente já conhecer do programa do Gugu, de vários espaços, né? O senhor brasileiro bem conhecido, mas eu não conhecia a obra. Então eu fui pesquisar e no meio dessa pesquisa achei uma reportagem da revista super interessante, em que lá, na reportagem dizia que foi estudada uma das psicografias do Chico, algumas psicografias do espírito Humberto de Campos, que foi um escritor famoso no Brasil, e constataram com a pesquisa científica de que a letra, a caligrafia na psicografia era os traços de Humberto de Campos, era como se fosse realmente Humberto de Campos que tivesse escrito. E o que me chamou mais a atenção, que me impactou, foi que no final da reportagem, o cientista que tinha pesquisado disse: ou esse homem é extremamente inteligente, é um gênio daquele raríssimo, ou ele realmente está falando a verdade. Muitas pessoas tentaram desmascarar Chico Xavier, inclusive eu, minha gente, porque fui pesquisar, porque eu dizia, não é possível que esse homem sabe tanta coisa. Mas aí você começa a pensar, uma pessoa que só tinha até a terceira série do primário. Eita, a terceira série do primário me entreguei, né? Entreguei na idade agora. Ensino fundamental, né? Hoje se fala ensino fundamental. Mas que só tinha até a terceira série, que não tinha nenhuma formação acadêmica, que não tinha internet. No momento histórico que ele psicografava, não existia internet, não existia contato com outras pessoas. A casa dele era uma das casas mais vigiadas do Brasil, porque as pessoas queriam saber o que estava acontecendo ali. E ele fazia essas psicografias de várias obras, vários livros, como eu contei no outro vídeo, ele psicografou mais de 400 obras. E isso me chamou bastante atenção. Foi a partir da dor que eu cheguei até a obra do Chico. Dizem que não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Foi a partir dessa dor do meu marido na cadeira de rodas que eu cheguei, mas graças a Deus hoje ele tá bem, tá tudo tranquilo. E cheguei a essa obra Missionários da Luz. Várias obras do Chico, mas a essa obra Missionários da Luz que eu quero compartilhar com vocês. Então, nós vamos trabalhar hoje o prefácio dessa obra Missionários da Luz, que Emmanuel denominou de Ante os Tempos Novos. No prefácio, Emmanuel nos convida à reflexão, nos convida à prática diária. Mas ele vai falando algumas coisas que realmente me impactaram. Por exemplo, no início do prefácio, ele fala que nós somos como crianças espirituais. Porque uma criança, quando você conta um conto de fada, uma fábula, uma história, várias fantasias, a criança fica lá prestando atenção, super atenta. Mas quando você começa a falar sobre educação, sobre qualquer coisa que seja educativa, ela já se dispersa, né? Você vai falar de uma forma mais didática, ela já se dispersa daquela conversa. Assim, Emmanuel compara nós. Quando André Luiz, porque essa psicografia do Chico Xavier pelo espírito André Luiz, essa minha versão é de 1983, mas tem PDF aí pela internet, vocês procurem se quiserem, ou comprem a obra, porque é muito... Eu gosto de livro físico, eu sou do tempo do livro físico, mas não invalida a leitura ou PDF do mesmo jeito. Então, o Emmanuel, ele fala que a criança presta atenção na fábula, mas não presta atenção nas coisas sérias. E assim compara a gente, porque quando André Luiz traz questões do mundo espiritual, porque são várias obras que o Chico psicografou do André Luiz, questões de como os espíritos se comportam, ou algumas fofocas, né, digamos assim, do mundo espiritual. No mundo espiritual também tem fofoca, a gente também fiquei chocada quando descobri, mas é assim, tem muitos causos, digamos assim, aí todos se interessam. Quando se fala da questão moral, do Evangelho de Jesus, muita gente se dispersa, não querem fazer o que tem que ser feito para a nossa reforma íntima, para a nossa melhora. Eu me lembrei muito da Esther Hicks,
que os Abraham sempre tá falando isso, né? Que a gente precisa fazer o bem o tempo todo, ou a maior parte do tempo que conseguirmos. Mas infelizmente a gente não consegue praticar o bem o tempo todo, mas é algo que a gente precisa fazer para a gente encontrar o reino dos céus. Como diria nosso Senhor Jesus, né? Buscai primeiro o reino dos céus, que tudo mais será acrescentado. Mas o que Emmanuel quer nos alertar é que ele diz que muitos de nós quer procurar um céu fácil, um céu que você se arrependeu, aquela história, aquela velha história, você se arrependeu, encontrou Jesus e aí você está salvo, né? Como eu disse a vocês aqui, nós não vamos falar de religião nenhuma, porque eu pratico a evangeloterapia, eu trago o evangelho de Jesus dentro do que ele trouxe, do que Jesus disse, mas ao mesmo tempo trazendo neurociência, física quântica, outras obras, como eu estou trazendo aqui o Chico Xavier hoje, depois eu trazer Esther Hicks e outros mestres e mestras para que a gente possa se guiar. Mas o que eu quero colocar para vocês é que o impacto que Emmanuel traz pra gente é que muita gente quer esse céu fácil e que não existe esse céu fácil. A gente precisa praticar o bem, precisa fazer a caridade, precisa ter gestos de amor para que a gente possa conquistar o reino do céu, que tudo mais aqui mesmo, quando Jesus disse, buscar primeiro o reino do céu, que tudo mais será acrescentado, é aqui mesmo, nesse momento na Terra, que nós estamos aqui nessa escola, é que nós precisamos fazer o bem, é que nós precisamos buscar esse reino dos céus, porque tudo vai vir, tudo que as coisas materiais também, a gente vive no modo próximo capitalista. Quando eu trouxer Esther Hicks, nós vamos falar sobre dinheiro, que é uma energia importante, que rege a nossa vida, mas que primeiro a gente tem que buscar o reino dos céus. Então, se você também quer entender, né, sobre isso, vem comigo para Missionários da Luz. Essa obra, ela foi escrita em 1945, né, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, através, né, do espírito André Luiz, mas o prefácio que nós vamos trabalhar hoje é do Emmanuel, que era mentor espiritual do Chico enquanto ele estava aqui encarnado. Bom, gente, eu vou ler aqui para vocês que está na página 8 aqui da obra. A morte física, Emmanuel traz pra gente, não é o fim, é pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Quando eu descobri isso, eu fiquei totalmente impactada, né? Fiquei pensando, gente, no mundo espiritual a gente trabalha, a gente estuda, a gente continua. Isso é fantástico, eu gosto de estudar, né? Então, eu achei maravilhoso essa parte aí que o Emmanuel traz pra gente nesse prefácio, que impacta a nossa vida, né? Eu gostaria de saber o que é que vocês acham disso. Vocês sabiam que a gente continua trabalhando, estudando no mundo espiritual? Bom, tá lá na página 9, eu vou ler aqui pra vocês o que Emmanuel traz pra gente. Ele diz bem assim, o homem no sentido de humanidade, gente, o homem e as mulheres é o espírito eterno habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. Essa é uma informação muito importante, porque muita gente não pensa nisso, que nós somos um espírito dentro de um corpo, né? Nós não somos um corpo, nós somos um espírito dentro de um corpo. E esse corpo, ele tem amor, ódio, vários tipos de sentimento, todas as emoções imbricadas, várias encarnações que trazemos, sentimentos e emoções. E o Emmanuel tenta mostrar pra gente isso, que a gente pense nesse processo espiritual, que nós precisamos entender isso, porque a única certeza que a gente tem na vida é a morte, é o desencarne. Então todas e todos, democraticamente, vamos morrer, então a gente precisa se preparar para esse momento. Às vezes é impactante, né? Tem uma amiga que eu falo assim, a pessoa, tá, se preparar para morrer, eu digo, minha gente, todos nós vamos, então é melhor a gente ter o entendimento agora, para que a gente possa contribuir, enquanto a gente está aqui encarnado, contribuir com outros irmãos e irmãs, e quando a gente desencarnar também continuar contribuindo. Imagina quanto Chico Xavier não deve estar contribuindo com nós aqui na Terra, ele estando desencarnado. A espiritualidade, o espírito dele, de tão bom que ele era, como que não deve estar nos auxiliando? Então a gente precisa se preparar, e uma das formas de se preparar, além de praticar o bem, que é o mais importante, é estudando, é entendendo como é que funciona o mundo espiritual. E o Chico, ele deixou várias obras para que a gente não faça bobagem, né? Para que a gente entenda como é que isso funciona, como é que as leis do universo funcionam, e assim a gente pode buscar a nossa felicidade aqui nesse momento na Terra, para que a gente possa buscar esse reino dos céus dentro de nós, dentro dos nossos corações. No próximo capítulo,
que a gente vai entrar realmente na obra Missionários da Luz, no capítulo 1, que vai falar da questão da psicografia, do psicógrafo, do médium. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão orgânica, sobre a ciência, que é algo que me encanta muito na obra do Chico Xavier. Mas eu vou finalizar para vocês aqui o prefácio da forma que Emmanuel finaliza, que é: a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Então, gente, o que Emmanuel traz pra gente é justamente isso, que a gente entenda que a vida continua mesmo depois da morte do corpo físico. Então, gente, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com aquelas pessoas que vocês acreditam que precisa, de se inscrever no canal, de tocar o sininho para receber mais vídeos, porque nós vamos continuar a estudar essa obra, tanto do Chico quanto obras da Esther Hicks e de outros mestres e mestras. Comentem aí quais obras que vocês gostariam de ver aqui no canal, porque aos poucos nós vamos nos conhecendo, vamos trocando ideia, vamos trazendo energia, e não esqueça, o sucesso começa na sua mente. Até o próximo vídeo.